Olá a todos e todas. Hoje estamos aqui com mais um depoimento relativo às atividades comemorativas dos 50 anos de institucionalização do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP. E nossa entrevistada aqui é a professora Sandra Lencioni. A professora Sandra já completa 30 anos de credenciamento no PPGH e tem orientado pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente na linha intitulada Território, Economia e Dinâmicas Regionais. Como nossa ideia é que cada entrevistado fale de sua relação com o programa da maneira que mais lhe parece significativa, perguntamos, professora Sandra, o que você gostaria de falar sobre a sua experiência como pesquisadora, professora e orientadora no PPGH? Antes de mais nada, falar sobre isso tudo, né, sobre essa experiência, é falar também sobre conhecimento, acho que é fundamental, porque a pós-graduação é produção em si de conhecimento, né, falar um pouco da geografia que eu vivi, né, e que eu vivo, né, e a minha inserção no programa de pós-graduação, que ela é de dois tipos. Eu me inseri primeiramente como aluna e depois como professora. Então, é falar dessa história, né, uma história que é bastante pessoal, né, mas que tem como fundo, né, a história da universidade, dos programas, a história da CAPES, a história dessa busca, né, por qualificar, né, o pessoal desse país, no sentido de que cientificamente possa dar respostas aos problemas nacionais, né. Acho que fundamentalmente é isso que eu vou tentar falar, e eu vou começar dizendo assim, que para compreender o nosso programa, o programa ao qual me insiro, né, é necessário compreender a Universidade de São Paulo, tá? Não vou me alongar na história da Universidade de São Paulo, não é o caso de falar sobre ela aqui, mas é interessante lembrar alguns pontos. Primeiro, que ela nasce em 1934, né, quando foi criada a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, né, que tinha dentro dela o Departamento de Geografia. É claro que esse não era bem o departamento, era a seção de Geografia e História, mas isso não é o relevante. É que, quando foi criada essa faculdade, que é a célula máter da USP, né, a geografia entra como um curso dentro dessa faculdade. Então, ela agregou outras faculdades. A USP, além da faculdade que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, ela agregou a Exalc, a Agronomia, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, que é de 1927, né, a Politécnica, e tudo isso passou a ser o quê? USP, né? Mas é com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, é que a universidade constrói um projeto de universidade, né? Foi a partir dela, né? E um projeto que se funda em duas ideias. Eu acho que tem que se compreender isso, tá? A primeira ideia é a do William von Humboldt. O Humboldt, mas não é o nosso Humboldt da geografia, é o irmão dele, né? Que foi fundador da Universidade de Berlim e que tinha como parâmetro, como sentido de universidade, que foi implantado na Universidade de Berlim, o parâmetro de ensino e o parâmetro de pesquisa. Então, ela nasce sobre esses dois pilares, né? Ensino e pesquisa. E também, né, a ideia era que a formação, né, por exemplo, em agronomia, em geografia, enfim, a formação não era aquisição de uma aptidão. A formação era a formação ampla do homem, na sua plena humanidade, né? Então, era uma ideia de universidade super importante, né, super contundente do ponto de vista dos desdobramentos que ela vai propiciar. E uma segunda referência importante na fundação, no marco, no sentido da USP, né, é a formação, a concepção mesmo napoleônica de universidade. A gente tem uma influência na criação da Universidade de São Paulo dessa concepção. Qual é o sentido dela? É que a universidade deve formar quadros para o Estado, tá? Pessoas qualificadas, cientistas, para servir ao Estado, né? Essa concepção napoleônica. Então, a Universidade de São Paulo, né, ela já tem, desde que nasce, o compromisso com a pesquisa e com a formação de doutores, porque ela nasce sobre o prisma da produção do conhecimento e da pesquisa.
Então, por isso é compreensível, né, que ocorra em 44, a primeira tese de doutorado da geografia ocorre em 1944, que foi a segunda da Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências, a primeira foi no curso de Química, né? Então, ocorre essa primeira tese, ela expressa o quê? Expressa, sim, uma universidade com pesquisa, em que se titulava, tinha bancas, né, tinha exames, né, para se chegar ao título de doutor, que foi uma ideia, uma tese, né, feita por uma aluna, né, naquela época, Maria Conceição Vicente de Carvalho, irmã do famoso poeta, também político, abolicionista, Vicente de Carvalho. Tá? Então, o que é interessante também é ver que, bom, vou falar um pouquinho da banca, né, já que alguns alunos de pós-graduação podem estar assistindo, as bancas existiam, e a banca da Maria Conceição Vicente de Carvalho foi o Alfredo Elis Júnior, foi o Pierre Monberg, que era o orientador dela, o Haroldo de Azevedo, que escreveu vários livros didáticos, que a minha geração estudou neles, e o Roger Bastide, né? Essa tese foi muito bem recebida, né, pelos pares, né? E o que é interessante é que a gente vê que isso tudo aconteceu num lugar, né, numa geografia que estava se constituindo aqui na USP, né, mas uma geografia que não tinha lugar, né? Ela não tinha prédio, né? Ela nasceu sem lugar, mas nasceu com o principal, nasceu cheia de ideias, né? Então, ela nasceu com professores competentes e com alunos super motivados ao conhecimento, né? Eu acho que, assim, quando eu vejo a história do nascedouro das universidades, eu vejo que muitas delas nascem, a primeira preocupação é com o prédio, a segunda talvez seja com as ideias, né? Diferente da nossa história. Nascemos sem lugar. Nós ocupamos, a geografia da USP ocupou a Faculdade de Medicina, tá? Ocupou durante o período de 1934 a 38, ela ocupou também o terceiro andar do Colégio Caetano de Campos, na Praça da República, para depois, em 39, ir para um casarão na Alameda Glete, tá? Um casarão que, se você quiser visitar, não existe mais, dada essa volúpia de destruir a nossa história, né, que faz parte da nossa condição, eu diria, de não compreensão, né, da história, dos marcos e das nossas referências. Esse casarão não existe mais na Alameda Glete. E foi lá que a primeira tese foi defendida. Bom, e aí é que por que eu estou dizendo isso? Porque eu achei genial a ideia dos 50 anos mais, uns 50 anos com um sinalzinho de mais, porque sim 50 anos do programa, né? Mas tem esse mais porque tem essa história atrás, né? Essa história que vai nos ajudar a compreender o que nós somos hoje, né? Daí ela vai para Maria Antônia, né, em 1947, e em 1960 para a cidade universitária, para esse edifício hoje que abriga o programa, o Departamento de Geografia, um edifício modernista. E eu vou falar um pouquinho do edifício rapidinho, só para dizer que uma vez eu conversando com o arquiteto que fez o projeto, né, eu me queixei da inclinação da rampa, ele falou que foi um erro não do projeto, mas foi um erro posterior, realmente era uma rampa bastante íngreme, e me queixei também da arquitetura. Falei, a minha sala é pequena, não tem janela, só tem um respirador em cima, né? E tem um vazio enorme ali, né? Um espaço muito subocupado. E ele falou assim para mim, professora, aquilo foi pensado como uma universidade, como um lugar de reunião, como um lugar onde todos podem se encontrar, como um lugar onde você, a partir dos mezaninos, do andar intermediário e ocupando o andar superior, você pode aglomerar 800 pessoas e falar para 800 pessoas, né? Ela foi pensada como um lugar de encontro, né? Eu achei muito bonito, então me refiz, né, com o professor Corona e ele me explica, então, a arquitetura e o sentido do prédio, né? E nunca mais eu queixei
né, de tantos vazios, né, não são vazios, né, eles são projetados para serem lugares de encontro. E a gente que passou por ela, por esse prédio, já conheceu essa aglomeração, né, de pessoas e de ideias, de comunhão e de várias coisas, né. Então, isso que eu acho que a gente tem que compreender, né, esse maisinho que está no programa 50 anos mais. Esse maisinho significa essa história, né. Bom, em 68 ela é desestruturada, essa faculdade, essa referência que eu te falei, né, ela passa a ter outra feição do ponto de vista administrativo, a biologia sai da faculdade, vai ser o Instituto de Biologia, a matemática também, enfim, isso modifica totalmente, né, a faculdade, né. E eu já entro na USP como aluno de graduação em 72, com essa nova feição. Então, por exemplo, eu não vivi a experiência do fim da cátedra, eu não vivi, né, e não presenciei, né, as aposentadorias compulsórias decretadas pela ditadura militar. Eu já entro numa outra situação, né? Mas eu vivi, eu acho, de uma maneira bastante intensa, os sentidos da minha geração, que eram a luta pela emancipação política, emancipação da mulher, tá? A luta pela redemocratização do país, em plena ditadura militar, a forte perseguição que havia, né? A universidade era um lugar de crítica, de contestação e de construção de uma consciência do que estava ocorrendo, né? E eu vivi tudo isso pensando num futuro que pudesse, eu diria, num futuro em que as desigualdades do país poderiam ser suavizadas. Nem digo anuladas, né? Mas se sonhava, né, com essa possibilidade, né? E a minha geração tinha como horizonte uma utopia de poder, construir um mundo melhor, a possibilidade de que um mundo melhor poderia ocorrer. É uma utopia de toda a minha geração, e eu conversando uma vez com o professor Ari, meu colega, ele disse assim, perdemos tudo. Uma luta que nós perdemos, né? Enfim, o que ocorre, então, nesses anos de graduação, que eu era apaixonada por geomorfologia e iria seguir fazendo um mestrado em geomorfologia, né? E eu tenho até um 10 no currículo, que foi dado pelo professor Aziz Absaber, né, na disciplina de geomorfologia estrutural. Eu era muito apaixonada, como toda paixão, isso logo foi embora, né? Mas até hoje eu leio os textos de geomorfologia, gosto muito, e adoro ver uma série na televisão que é passada na Islândia, não pela história, né, mas pela geomorfologia do lugar. Isso me encanta, né? Mas o que ficou mesmo, né, essa paixão vai, e o que ficou foi um amor pela geografia regional e pela geografia humana, né? Então, eu posso, assim, dizer que nessa trajetória minha como aluna e como professora, né, como aluna, vamos falar como aluna da pós-graduação do programa, eu tenho 4 marcos importantes na minha vida, tá, nesse período, tá? 4 referências fundamentais para mim, e eu vou falar sobre as 4. A primeira foi a professora Léa Goldenstein, né? Eu fiz a disciplina de Geografia da Indústria, que ela ministrava, e aí foi quando eu me encantei, né, pela geografia humana e acabei abandonando os planos de desenvolver geomorfologia, né, como pesquisa, né? E aí eu fui, claro, uma boa aluna, me dediquei, e no fim do ano ela me convidou para ser monitora dela no ano seguinte nessa disciplina. Além de mim, tinha como monitora Arlete Moisés Rodrigues, a Mirna, que se torna professora na Unesp, a Arlete na Unicamp, né?
Maria Aparecida Serapião, que acabou não seguindo a carreira universitária, né? Me parece, né? Pelo menos é o que eu sei, né? E, então, nós 4, né, levamos aquela monitoria como um desafio intelectual. Sobre cada aula, a gente lia, discutia vários textos, né, das aulas que seriam dadas, dos trabalhos de grupos que iriam ser feitos, né? E eu comecei, no 3º ano da faculdade, a me relacionar muito com o grupo de pós-graduação, o grupo de estudantes, mestrandos e doutorandos da professora Leia, tá? Além dessas pessoas que eu mencionei, haviam outros, né? E eu passei a frequentar muito esses grupos de estudo da pós-graduação de uma maneira bastante precoce, né? Estava na graduação e também porque tinha um elemento. Eu era bem mais velha do que os meus alunos, os meus colegas de graduação. Eu entrei na universidade com 27 anos, tá? Então, isso também me aproximava por uma questão de geração com esse grupo da pós-graduação, né? E nesse grupo eu conheci, primeiro, a beleza da pesquisa. Foi muito importante para mim, né, perceber o quanto que é bonito, né, o desvendar, de conhecer alguma coisa, de compreender como as coisas são. Depois, nesse grupo, eu compreendi também e vivi, né, eu acho, mais que vivi, as angústias que a pesquisa traz, vendo as lamúrias dos colegas, onde está meu objeto de pesquisa, etc. e tal, e essas angústias todas, esse grupo me proporcionou uma inauguração daquilo que persegue todo pesquisador na sua vida, né? E também a experiência de viver com os colegas viver duramente com os colegas e assistir, né, um problema que parece eterno, que é a carência de recursos na nossa lida. E isso tudo era ainda como aluna de graduação, né? Eu acho que o primeiro marco da minha vida mesmo foi a professora Leia, né? Foi uma grande professora para mim, né? E em 78, eu ingresso no mestrado, né? E aí eu passo a viver de uma maneira bastante contundente, né, com as questões que envolvem o programa de pós-graduação. O segundo marco foi a convivência com o professor Martins, né, na disciplina Sociologia da Sociedade Agrária. Bom, o conteúdo não era nada de Sociologia da Sociedade Agrária, como o título dizia, né? O conteúdo da disciplina era um curso sobre o capital, né, e sobre a leitura, a ideia dele, né, o que ele pretendia era fazer um recorrido de algumas obras do Marx, uma discussão, né, e depois das obras do Lefebvre como, né, um intelectual que vai, né, buscar atualizar, né, as concepções, né, do Marx em função de um mundo, né, do século XX. Essa disciplina durou 19 anos, né? Isso mesmo, 19 anos, né? E foi onde eu mais aprendi, né? É interessante que, de certa forma, ela era uma subversão à universidade, né? Era uma disciplina que não tinha créditos, né? Se dava fora de todas as regras acadêmicas, né? E subvertia o que estava posto, né? Para alguns, esses 19 anos duraram mais, porque uns saíam, né? Quando a disciplina era oferecida formalmente, entrava realmente alunos que ficavam um semestre só, né? Mas foram 19 anos de muito aprendizado. Então, esse foi realmente um segundo marco da minha experiência, né? O terceiro foi a presença do Milton Santos, tá? No departamento, a convivência com ele foi muito importante, tá? Eu acho que a sua leitura, né, de geografia, né, se dava a partir, né, de uma perspectiva que nós na USP não conhecíamos, tá? Então, quando ele chegou, né, eu vi que ele, primeiro, valorizava a geografia, né, defendia uma posição intelectual terceiro-mundista, quando ele ingressa no departamento, né?
e ele apontava para problemas de pesquisa e para questões teóricas instigantes que nós não tínhamos o olhar aberto, tá? Então, ele foi muito importante, e ele... Por quê também? Porque a gente está procurando um caminho novo para a geografia, tá? Um caminho novo para a geografia. É a fase, então, em que nós estamos construindo, né, a possibilidade de uma geografia crítica, né, nesses anos aí. E o quarto marco, que vai na mesma direção disso tudo, é a convivência com a Fanny, tá? Ela foi minha colega de graduação, de pós-graduação, né, e nós participávamos ativamente, né, dessa renovação, dessa busca por uma renovação da geografia, pelo desenvolvimento da geografia crítica, enfim, éramos bastante envolvidas com essa perspectiva nova, né? Então, é interessante porque a gente estava pensando numa renovação e num futuro, né, da disciplina, né, do futuro dos temas de pesquisa, mas a gente se perguntava por que a geografia tinha esse caráter tão descritivo? Primeira coisa, né? Por que as tensões e os conflitos não apareciam nos textos de geografia? Isso, para nós, nos angustiava bastante, tá? Né? Ou quando tinha, aparecia muito pouco, né? E de onde essa geografia tinha partido, né? Para a gente compreender essa trajetória dela até esse momento, né? Então, a gente pensando no futuro, num desdobramento, né, de uma geografia nova, assim, ou de uma proposta, né, que pudesse trazer alguns elementos novos para o conhecimento, né, via essa disciplina, né, nós nos perguntávamos, né, qual é o começo dessa história? E foi assim que nós sentamos e fomos ler os clássicos da geografia do século XIX, né, e do início do século XX. É interessante que, pensando o futuro, né, nós fomos buscar o passado, né, para compreender o processo dessa evolução, né. Então, eu lembro de dois autores que nos marcou muito, o Jean Bruins, né, e o Leilano. Eu, muito mais pelo Jean Bruins do que, talvez, a Fanny gostava muito também do Leilano, né. Bom, e também a gente discutia os textos do Marx, para o curso do Martins, e mais tarde os do Lefebvre, né? Então, eu acho que nós éramos uma grande dupla, né? E uma dupla que durou muitos anos, aí, e, sobretudo, os anos da nossa formação, né? Então, acho que esses 4 marcos são importantes na minha trajetória como aluna do programa, né? E também eu vivi uma situação que a Fanny também viveu, né? A Aldete também viveu, né? Que é a condição de ser aluna do programa e, ao mesmo tempo, professora do departamento. Uma situação, muitas vezes, difícil, né? Porque nem sempre a perspectiva do orientador é igual à do orientando, né? Então, aí você tem que saber navegar um pouco com essas diferenças, né? Em 1985, né, eu acho que foi um ano marcante para mim, eu quero salientar por que foi marcante. Por muitas coisas da minha vida mesmo, pessoal, mas vou mencionar 3 coisas importantes, que acho que mudam um pouco, né, e que me colocam de uma outra maneira, né, dentro da geografia, do programa, enfim, como professora, né? Aliás, como professora, eu tenho 56 anos de sala de aula, né? 56 anos que eu sou professora, né? Nunca deixei de dar aula, né, nesses momentos aí. Bom, um foi a redemocratização do país, a luta, né, pela redemocratização. Naquela época eu ia para a rua, etc. Hoje eu não vou mais, né? Mas outra coisa foi o título de mestre, que eu obtive em 85, né? E o terceiro aspecto é que eu passei a ser tempo integral na USP. Eu havia ficado 4 anos com um tempo parcial, um tempo de 12 horas só na universidade, dando disciplina. Então, eu não podia, naquele momento, largar minhas aulas do colégio de manhã
e não podia também largar as 3 noites que eu dava numa universidade privada, que hoje é Santo Amaro, naquela época chamava-se OSEC. Então, e além disso, de dar as aulas de manhã e ministrar as aulas à noite, eu ainda tinha que ministrar as aulas na USP e fazer o mestrado. Então, era praticamente diria assim, um Deus nos acuda, né? E uma avidez enorme para a leitura, que leva tempo, né? Enfim, mas eu consegui fazer, isso é que importa, tá? Então, quando vem o tempo integral, eu passo, então, a trabalhar com ensino e pesquisa, todo o tempo para isso, para mim foi um alívio da carga e foi, assim, um sonho que eu consegui, né? Tudo ficava agora, daí em diante, muito mais fácil, né? Bom, o que eu via naqueles anos discutindo com a família ou vivendo num departamento, né? Eu via o declínio dos estudos regionais, né? O que era negado? Do ponto de vista científico, era negada a mesmice. Se estudava o relevo de um lugar, depois a vegetação, depois o clima, ou o clima primeiro, depois a vegetação, melhor dizendo, e antes disso tudo, a geomorfologia do lugar, né? E depois vinha, acho que a agricultura, depois a indústria, depois a cidade, né? Isso se repetia como uma receita, sabe? Que ia sendo aplicado para um estudo de uma região X, a mesma receita para uma região Y, e isso havia se esgotado, né? E havia criado uma insatisfação muito grande do ponto de vista dos estudos sobre região, né? E havia um outro aspecto também que comprometia o tema. O tema praticamente desapareceu na academia. Se você olhar as teses desse período, não vai ter, e nem artigos de revista, não vai ter tanto estudo sobre a região, né? O outro desgaste vinha porque, né, esse tema regional, ele havia sido capturado pelas políticas governamentais, tá? Ele era um eixo, assim, estrutural, né, das políticas de desenvolvimento do governo militar. Então, ao se negar a ditadura, ao se negar os planos de desenvolvimento da ditadura, se acabou negando de roldão, assim, levando para longe o tema regional. Tá? Então, a minha posição, né, foi o seguinte: não negar o tema, mas compreender por que ele se ocorria assim, e enfrentar o desafio, né, de recolocar a importância da discussão do tema da região, né? E isso me conduziu a fazer um balanço, né, dessa categoria região na geografia, né? E em 1991 eu termino o doutorado, tá? E agora eu iria participar do programa como professora. Aí as coisas se colocam de uma outra forma. Eu ingressei em 1992, né? E a minha perspectiva foi garantir, de início, eu queria garantir, né, na formação dos métodos e doutores, uma coisa que eu acho importante na academia: a autonomia dos orientandos, né? Eu havia lido um texto do Florestan Fernandes que dizia que a universidade deve preparar o desenvolvimento de uma consciência autônoma, né, e apurada do cidadão. E essa ideia de autonomia, talvez por conta dessa luta da emancipação, muito própria da minha geração, né, ela me era muito, muito cara, muito importante, né? Por isso, a minha atuação no programa e a minha relação com os orientandos foi de nunca, né, sugerir um tema de pesquisa para eles, tá? E muitas vezes a indefinição na demora da escolha do tema, né, traz muita angústia, mas eu acho que essa angústia é um aprendizado para uma pessoa dedicada ao conhecimento, né? Então, pensava que eu estava formando esses mestres e doutores, mas que no futuro a maioria deles ia ser professor universitário e que iria ser orientador, e que se ele não tivesse uma autonomia, né, não aprendesse a viver com ela, não aprendesse a escolher, né, seria muito difícil ele ser um orientador que também estaria preocupado com a autonomia do pensamento,
né? Então, essa era a minha posição, tá? Então, e também nunca quis fazer, né, dos orientandos, né, com que o projeto deles fosse uma parte do meu projeto de pesquisa. Não era isso que estava em pauta nunca, né? Embora tenha colegas que façam isso e que a produção do conhecimento é excelente, mas no meu caso a minha opção foi outra, né? Então, essa instrumentalização, me parecia uma certa instrumentalização na relação com o orientando, né? No sentido de que a pesquisa poderia ser funcional, né? Para o orientador, né? Eu acho que tudo isso pode tolher iniciativas, né? E diminuir a capacidade de criar do outro, né? Então, eu vivi a pós-graduação vendo também, eu acho, uma mudança que eu considero ruim, né? Ao mesmo tempo muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim. Muito boa do ponto de vista da expansão dos programas de pós-graduação no Brasil. E muito ruim quando a pós-graduação ela se submete à ideologia neoliberal que nós estamos sob esse julgo, né? Então, acho que essas são duas coisas. Então, esses 50 anos, né, que estamos comemorando, são 50 anos da institucionalização, como o professor César disse, da pós-graduação no Brasil, né? E que teve como projeto formar quadros intelectuais para o Brasil, de uma formação de nível superior, e emanou do Ministério da Educação, né? E depois, do ponto de vista do apoio à ciência, do CNPq, né, via o Ministério de Ciência e Tecnologia, né? E acho que tem outro nome hoje, esses nomes mudam, né? Bom, o que foi de importante, que eu acho, esse momento, foi que se criou várias universidades no país, né? Universidades nas capitais dos estados. Várias foram criadas, né, a partir de então, né? E depois, vários programas de pós-graduação foram desenvolvidos nessas universidades federais. Ocorre que, ainda, né, a interiorização da universidade, né, eu diria, a universidade em outros lugares que não a capital de um estado, ficou a cargo ainda dos governos estaduais. Foi só com o governo Lula que as universidades federais se expandem por interior dos estados. Até então, elas ficavam nas capitais federais, né? Então, o que teve de positivo, além da abertura de universidades e desenvolvimento da pós-graduação nos rincões aí do país e em vários lugares, né? Não só isso foi muito positivo, né? Mas foi positivo uma ideia de equivalência, né? O que era a ideia de equivalência? Era que um diploma de mestre em São Paulo, na USP, na UFRJ, em Belo Horizonte, ou em Porto Alegre, ou em João Pessoa, né? Um diploma de mestre e doutor eram equivalentes, tá? Eles tinham uma paridade, né? Um não era melhor que o outro, todos eram mestres e doutores, tá? Essa equivalência, essa ideia de equivalência que é genial, né? Ela significa o quê? Que para ter equivalência, teria que haver uma supervisão dos programas. Eles teriam que ser acompanhados e teriam que ser avaliados. E todos deveriam responder a um patamar de exigência, né, para que continuassem a ser credenciados para formar mestres e doutores, né? Acontece que, nesse movimento, né, e nessa produção dessa equivalência, né, você começa a ter ao mesmo tempo, essa supervisão da CAPES, você começa a ter um refluxo do apoio de cada universidade, por exemplo, da USP, aos programas de pós-graduação. Eles vão recuando no apoio e, de repente, você consegue perceber claramente que os fundos financeiros são só agora oriundos da CAPES, tá? Então, e do CNPq, tá? Para suportar o desenvolvimento da pós-graduação, né? A universidade
do ponto de vista de prover fundos para a pós-graduação, reflui muito, né? E fica a cargo dessas instituições, desses órgãos, melhor dizendo, né? Então, nós ficamos, então, dependentes desses órgãos, né? E a questão não está nos órgãos, acho que não é isso, né? Mas eles são fundamentais para o desenvolvimento científico, né? Para a formação do nível superior, né? De um pessoal altamente qualificado, né? De cientistas, né? A questão recente é que esses organismos estão impregnados de uma orientação neoliberal, né? Nos últimos anos, né? E a ideia da universidade como bem público, né, passou a ser a de uma universidade que funciona como uma empresa. E eu vou apontar, né, alguns elementos que sinalizam isso, né. Primeiro, a ideia de que a universidade tem que ser produtiva e competitiva, tá? Esse é um sinal da competição, tá? As empresas precisam ser competitivas no mercado, tá? Elas precisam ser produtivas, senão elas podem chegar à falência, tá? Então, um outro sinal é que no Estatuto da USP e de várias universidades está escrito, são fins da universidade, A, B, C, D, e aí se arrola os fins da universidade. A finalidade da universidade. A partir desse momento, né, se começou a falar numa coisa que é missão. A missão da universidade, tá? Alguns programas, a missão do programa. Ora, a missão é um termo utilizado pelas empresas, a missão das empresas. Qualquer folder de empresa fala em missão da empresa, tá? Raramente, aliás, eu nunca vi, né, uma divulgação, né, do feito de uma empresa, né, falar em finalidade, ela fala em missão. A ideia de missão também, eu acho que é mais complicada, porque quando você fala em missão, você está dizendo que você delega uma missão para o outro executar. Ora, a universidade não deve delegar nada não deve obedecer a nenhuma delegação, a nenhum mando que venha de fora. Ela deve construir o seu próprio projeto. Os programas devem construir o seu próprio projeto de pós-graduação, né? Então, é um outro aspecto, a ideia de missão, né? E por isso que eu acho que quando a gente discute muito na pós-graduação, e tem debates, e faz reuniões que às vezes são desgastantes, a gente sai aborrecido, né? É porque, na verdade, a universidade é um lugar de luta de ideias, né? Então, é comum que as divergências ocorram e a gente tem que saber lidar com elas. Mas é importante que a gente construir junto isso que a gente quer, né? E o projeto que a gente quer para o programa. E me causa uma certa, sempre angústia, né? E me dava muito de sabor quando eu ouvia, né, de um colega meu assim, não gosto da parte administrativa, não quero saber da administração. Eu falo, meu Deus do céu, como é que pode eu não querer gostar da administração? Não é uma questão de gostar, é uma questão de desempenho de um professor acadêmico. Vamos chamar um gerente, então, para administrar? Nos Estados Unidos, as universidades, muitas delas, têm um reitor que é acadêmico, mas quem gerencia a universidade é um gerente mesmo, é uma outra figura, né? Então, me parece muito complicado, né, essa ideia de se esquivar de uma questão da administração, como se um projeto de construção que é coletivo, né, não fosse um projeto dos professores, dos docentes e com os alunos também participando, né? Então, um outro aspecto que eu acho difícil da gente equacionar, né? E aí, um outro elemento também que denuncia esse caráter bem neoliberal, quando eu pego um texto e diz embaixo no rodapé, esse texto contou com patrocínio do CNPq, da FAPESP ou qualquer outra agência de fomento. Meu Deus, né? Patrocínio também é uma linguagem empresarial, né? A Parmalat
patrocina o time de futebol, a Nike patrocina determinado atleta, né? Patrocínio é uma linguagem dos negócios, não é uma linguagem relacionada à ideia de uma universidade como bem público. Que equívoco grande, e isso acontecendo no interior do conhecimento, no interior onde se gera o conhecimento, né? Então, vamos voltar para uma outra linguagem, né? Esse texto, esse artigo, né, contou com apoio, né, do CNPq, etc. e tal, né? Então, porque o que financia o CNPq é fundo público, tá? É o fundo público, então essa ideia não pode nunca se perder, né? E o outro aspecto, que é empresarial, é a ideia da competição entre os programas. Por que tem? Porque como os programas vão ser avaliados, vão ter uma nota, e a nota vai se traduzir em recursos, tá? Há uma competição muito grande pelas verbas, que aparece como competição pelas notas, né? Isso é muito deletério, né? E aí o que eu vejo é que muitos programas, enfim, eu não estou falando de A ou B, mas que a lógica, né, é de se produzir muito, né? Quantificar esses dados cada vez maiores de produção, né, para que se qualifique em termos de nota e o que significa recursos para o programa. Eu acho que na geografia se publica muito, né? E o que é bom, mas eu fico pensando, publicou, sim, e quantas ideias tinham nessas todas publicações? Não importa o número de publicação, o que importa é o número de ideias que se tem, né? Então, eu acho que isso é um desvio também, né, que a gente acabou construindo, né? Eu gostaria de ouvir um dia assim, não, o programa produziu 5 artigos esse mês, eu queria ver assim, o programa produziu 5 excelentes ideias esse mês. Isso que seria, para mim, o auge, né, da compreensão. Eu tive a sorte, eu acho, de viver, né, gostando do que faço, né? Que é dar aula, ensinar, fui professora primária, né? Por isso que eu tenho uma carreira como professora muito grande, né? Há 56 anos, né? E acho que esse olhar da geografia, esse olhar que nós temos, né, como geógrafos, ou aqueles que não necessariamente sejam geógrafos, mas que compartilham conosco das mesmas preocupações, né, em relação ao espaço, à produção do espaço, à natureza, né? Eu acho que esse olhar aí enriquece muito a vida, né? E aí eu vou contar para vocês uma coisa que pode ser banal, mas eu acho que é fruto desse exercício, né, do olhar do geógrafo, né? Primeiro, um olhar de geógrafo faz com que nós jamais sejamos turistas, nós sempre seremos viajantes em qualquer lugar que a gente for, né? Mas o olhar do geógrafo, eu vou lembrar uma discussão que teve quando se criou a USP Leste, né? Eu estava numa reunião, naquela época eu fiquei 6 anos na pró-reitoria, né, de cultura e extensão, depois mais 1 ano na pró-reitoria de pós-graduação, e nessa época, né, se criou a USP Leste, né, e se discutia que o nome seria USP na Zona Leste, USP da Zona Leste. E se vocês fizerem um recorrido nos jornais online históricos aí, que tem o Estadão, por exemplo, ou a Folha, que tem os seus arquivos históricos, vocês vão ver que as edições, né, na página do jornal, tinha sempre um artigo de um professor defendendo USP na Zona Leste e o outro USP da Zona Leste, né? Então, tinha essa discussão naquela época. Eu estava numa reunião, que era uma reunião com vários pró-reitores e os assessores, eu era assessor do pró-reitor, hoje acho que chama pró-reitor adjunto, alguma coisa assim, que era do Adilson, que era um geógrafo, meu ex-professor, que me convidou para assumir essa função na reitoria, e esse olhar de geógrafo é ótimo, né? E começou aquela discussão, era da Zona Oeste, na Zona Oeste, e aquilo ia que ia, né? E eu simplesmente falei, não é nada disso, eu acho que nós poderíamos simplificar, né?
Na geografia não se fala da zona, pode se usar, mas a gente fala USP Leste, né, Eixo Oeste, e aí, né, eu é que batizei, por essa questão da geografia, o nome de USP Leste, tá? Então, era uma coisa que eu queria contar, no sentido de que esse batismo que eu dei acabou sendo assumido, né? Mas isso se deve a essa forma com que a gente vê o mundo, né? Então, acho que é isso que eu teria para dizer, não sei se me alonguei muito, mas, enfim, são as historinhas, né, de uma vida, né, e de um programa que esses 5 anos, esses 50 anos mais, é muito interessante, né? Em princípio, nós já estouramos o nosso tempo, mas eu não sei, enfim, se não quero te causar desconforto, mas eu vou te colocar uma questão e vou pedir para que você responda se sentir à vontade, e também, e considerando o fato de que já estouramos o tempo, não é uma pergunta que é para ser respondida no tempo que temos, mas talvez algumas considerações possam ser feitas a esse respeito. Tá? Você mencionou quatro momentos ou 4 elementos da sua trajetória no processo de formação, não é? Que envolveram a presença da professora Léa Goldenstein, a presença do professor José de Souza Martins, a proximidade com o professor Milton Santos e a proximidade e amizade com a professora Ana Fania Alessandri Carlos. Né? A pergunta que não é fácil, eu sei disso, mas quais aspectos dessas experiências, considerando esse conjunto de experiências, se fosse eleger uma ou um conjunto pequeno de elementos, aí, o que você vê com mais evidência, o que hoje aparece, talvez, aí com mais clareza no seu trabalho? Claro, aproveito também para já conduzir aqui o encerramento dessa nossa conversa, deixá-la à vontade também para, após essas considerações, se você considerar pertinente fazer alguma consideração sobre essa pergunta no curto tempo que temos, para também você, se quiser fazer alguma consideração adicional de encerramento, e assim que a sua fala sobre isso terminar, a gente encerra aqui. Por favor, Samir. Eu acho que foi muito marcante para mim. É difícil você fazer um gradiente, né? Mas você me faz uma pergunta, que é uma escolha, né? Eu acho que cada um tem uma contribuição muito grande no meu pensamento. Mas eu acho que foi o curso do Martins o que relacionado, não só ele, relacionado com um projeto de desenvolvimento da disciplina da geografia, num certo sentido, né? Uma disciplina crítica, né? Que foi bastante significativo. Eu acho que, e eu vou contar, muitas vezes naquela loucura de dar aula aqui, dar aula ali, estudar, fazer o mestrado, dar aula na USP, você sabe, o professor iniciante é sempre testado pelos alunos, o que significa que as aulas têm que ser muito cuidadosas, porque eles testam como jovens, né, o professor novo, né, então, nesse emaranhado de atividades, né, às vezes eu estava lendo os textos do Marx, por exemplo, sabe, preço do trigo em tal cidade, século XIX, e eu tendo uma tese para resolver, que era Brasil, século XX, né, eu falava, meu Deus, o que isso vai me servir? Servia muito, né? Porque, na verdade, não se tratava do preço do trigo em tal lugar, se tratava de uma discussão sobre teoria, que poderia explicar o preço do trigo, e um método de investigação, né? E eu acho que um professor universitário que é dedicado à pesquisa, que é a função dele, né, e ser professor e ser pesquisador, ele não pode caminhar, né, se ele não conhecer teoria e método, né? Então, eu acho que essa foi a grande contribuição, não só do professor Martins, era de um grupo de pessoas em volta, né, daquela disciplina que marca, né, todo um momento da universidade, né? Eu tenho uma paixão muito grande, né, pelo que eu faço, e isso ajuda muito, né, a gente superar dificuldades. Tive muitas, né, mas a gente supera
né? E hoje me sinto, eu posso dizer assim, muito contente, né, com os caminhos que eu vejo novos que vão surgindo, às vezes muito triste, por exemplo, com os temas de pesquisa que vêm ocorrendo, porque se a minha geração lutava pela emancipação, por um pensamento crítico, hoje eu vejo que a grande preocupação é uma questão fundamental, que é a discriminação, que aparece em gênero, né, aparece em raça, em cor, eu prefiro dizer, né, somos todos raça humana, com cores, etnias diferentes, né, eu vejo essa preocupação que, para mim, faltaria discutir também a ideia da discriminação de classe, tá? A questão de classe que não está posta hoje para completar esse momento novo que a gente está vendo em termos de ter temas de pesquisa. Professora, muito obrigado pelo aceite do convite de participar aqui com a gente, pelo depoimento belíssimo e riquíssimo que você trouxe aqui para a gente, e a gente agora, lamentavelmente, encerra, então, mais um depoimento aqui ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de institucionalização do PPGH, e estendendo também aqui os agradecimentos à Elisa, que nos acompanhou aqui no backstage, dando suporte, tá bom? E é isso. Então, obrigado, professor, obrigado, Elisa, e até logo.